Prontinho. Então, podemos dar início, né, efetivo à nossa reunião da Frente Parlamentar Ambientalista pela Defesa da Água e do Saneamento, né, que está aí já com mais de 2 anos de vigência, né, e de trabalho efetivo, e a gente queria, então, agradecer a participação de todos vocês ao longo desse período, né. Para fazer a saudação, né, a coordenadora da Frente Parlamentar, a deputada estadual Marina Elô. Marina, a palavra é sua. Olá, queria dar boa tarde a todas e todos, e começando fazendo 2 agradecimentos especiais. O primeiro é ao professor Pedro Cortes, que topou conversar com a gente aqui hoje, falar um pouco mais sobre esses temas e como que a gente encaminha, e o segundo é o próprio Carlos, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, aqui junto da minha equipe, que está de férias hoje, e interrompeu as férias dele para estar junto com a gente, fazendo essa discussão, conversando com a gente sobre esses temas importantes de encaminhamento aqui no Estado. Então, quero agradecer muito também ao Carlos. A gente vai tá projetando essa reunião ao mesmo tempo no Facebook ou no YouTube, o Carlos vai me corrigir, mas a ideia aqui é que a gente possa fazer uma conversa de encaminhamentos e trabalhos para fortalecer o trabalho que a frente vem realizando nos últimos anos. Esse é o último ano desse mandato, em que a gente tem esse grande objetivo de consolidar muitas das iniciativas construídas até aqui. A gente tem muito orgulho de ter participado de forma bastante ativa em vários temas envolvendo o meio ambiente, desde a luta pelo combate à especulação imobiliária no litoral, de Ilha Comprida ao Ubatuba, até a questão de saneamento básico na periferia de São Paulo, falando sobre questões de resíduos sólidos e no estado como um todo, falando questões sobre água, segurança hídrica, falando sobre agrotóxicos e agricultura orgânica, agroflorestas. A gente tem coberto um espectro bem amplo de temas, oceano, e sempre fazendo um cruzamento entre a perspectiva ambiental e os impactos sociais. Trouxemos aqui para frente a questão do racismo ambiental, trouxemos para frente a questão do povo quilombola, dos povos ribeirinhos, como que isso tem um impacto, do impacto das mudanças climáticas nas periferias de São Paulo. Então, um trabalho bastante amplo e que tem se tornado políticas públicas, que tem brecado retrocessos, que a gente tem, de fato, conseguido, com esse grupo, fortalecer uma frente parlamentar ambientalista, uma frente ambientalista no estado de São Paulo. E a gente tem o intuito, então, desse ano de trazer 2 projetos de lei que já estão aqui, mas que estão sendo muito construídos e foram construídos de forma coletiva, protocolados de forma coletiva, com essa inteligência do grupo, com essa inteligência que existe no estado de São Paulo, com essa inteligência que existe no movimento ambientalista, na perspectiva comum, para emplacar, aprovar e sancionar, para que a gente também dê uma contribuição na perspectiva institucional. Em articulação, em pautar, em pressionar, em pedir retrocessos, a gente tem feito bastante, e a gente tem agora esse desafio também de deixar um legado da perspectiva institucional, em forma de leis. Então a gente está com a gente tem alguns projetos de lei na questão ambiental, da qualidade do ar, do manejo de resíduos em grandes eventos, mas tem 2 que a gente vai tratar aqui com um pouco mais de ênfase, que é o nosso PL da segurança hídrica, que é entender como isso pode ser de fato colocado como uma prioridade no Estado e ter um programa que embase e institucionalize um trabalho mais responsável com a gestão das nossas águas, com a gestão das nascentes, do reflorestamento, para que permita que a gente tenha segurança hídrica para todas as pessoas, e o projeto de lei que institui mudanças climáticas, né? Esse projeto de lei que institui a emergência climática no estado de São Paulo, ele tem um conteúdo muito importante, porque para além de declarar a emergência climática, ele cria então um programa de enfrentamento à emergência climática que prevê orçamento específico, que prevê uma gestão específica, que prevê que de fato a gente possa ter um trabalho para não mais viver situações como que a gente está infelizmente vendo hoje nos noticiários, com mais de 100 mortes em Petrópolis, quando tinha-se já
um aviso da área de risco, tinha-se já a informação do perigo que aquelas pessoas corriam, né? Quando a gente tem, então, um fundo destinado a mudanças climáticas, a atuar nessas condições, a gente tem possibilidade de criar políticas públicas e até atuações de emergência, que isso é importante, né? Então, a gente vem seguindo nessa construção, e a ideia hoje é a gente abrir um espaço mais de conversa mesmo, para que todo mundo possa estar mais próximo e que a gente possa escutar o professor Pedro sobre esses temas, absorver o que a gente pode fazer e contribuir, tanto nesses projetos de lei, como na intenção de possibilidades de atuação que a frente pode ter. A gente tem atuado bastante junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, para impedir diversos retrocessos. Também a gente quer se colocar sempre à disposição aqui a cada uma das organizações, a cada uma das instituições, a cada uma das pessoas que nos acompanha, para também usar as ferramentas que eu disponho no mandato e que a gente dispõe pela frente, para fortalecer todas as lutas, tantas lutas que a gente tem por aqui. Então, eu agradeço demais a possibilidade e volto a palavra para o Carlos. Carlos, você está no mudo, mas vou dizer também duas coisas mais breves. Eu quero pedir desculpas que eu não vou ficar com tudo. Eu testei positivo para Covid, eu vou conseguir uma consulta daqui a pouco online, só para ver se está tudo bem. Então, eu vou sair e falar. Estou meio isolada aqui num lugar esquisito, então peço desculpas até porque estou meio escura. E também dizer que a gente tem um desafio muito grande esse ano, porque é um ano de reeleição. Eu decidi, depois de muita reflexão, que sim, serei candidata a deputada estadual só mais uma vez, mais um ciclo, porque acho que a gente tem muitas das coisas que a gente avançou aqui na nossa construção que precisam ser institucionalizadas, que a gente precisa registrar e fortalecer esse legado, e que mais 4 anos seria muito importante para que a gente pudesse, de fato, deixar uma marca, deixar uma direção na política ambiental do Estado de São Paulo. A gente tem começado a avançar nesse tema, a gente tem conseguido boas articulações, a gente tem conseguido articulação com a sociedade civil para melhorar a força, mas a gente acha que é muito importante também conseguir deixar isso de forma mais enraizada, e é por isso que também é um dos motivos que eu decidi isso. Então vai ser um ano bem difícil, porque além de tudo vai ser um ano de eleições, um ano extremamente desafiador para mim e para o Brasil, então vai ser muito bom a gente ir junto, porque vão ser tempos difíceis pela frente. Mas agradeço e espero melhorar rápido, agradeço os desejos de melhora. Cara. Bom, a Marina já adiantou aqui, né, alguns dos pontos de pauta que a gente tem. Ela também, né, já se adiantou aí em avisar que testou positivo para a Covid, está lá isolada, né, então a gente também está trabalhando de modo remoto para que todos possamos não só nos proteger, mas, né, também se resguardar aí para melhora, né, e superação dessa fase aí da contaminação. Bom, a nossa pauta de hoje, né, são os dois temas que estão aí na ordem do dia, né, de segurança hídrica. A gente está às portas de mais uma crise de abastecimento, né, então, em relação à escassez de chuvas, né, também como efeitos das mudanças do clima, né, que está aí, né, mexendo de forma significativa no regime de chuvas, e também da emergência climática, né, como a Marina colocou aqui. A gente já protocolou um projeto de lei, né, que estabelece ali uma série de diretrizes e estratégias de ação, né, para que a gente possa atuar dentro do Estado de São Paulo de uma maneira mais efetiva em relação aos efeitos das mudanças climáticas, mas aquilo também que já está na própria legislação nacional, estadual, que são as ações de mitigação e as ações de adaptação, né? Então, são dois instrumentos, né, que o legislativo pode atuar e que a gente tem construído, e aí sim que vale a pena reforçar isso que a Marina colocou, que a gente tem construído isso de forma coletiva, né, e que isso é que é importante, porque dá consistência, né, para as propostas e que a gente possa trabalhar de uma maneira muito mais efetiva, contribuindo com o executivo, né, quer dizer, com os órgãos públicos, na execução efetiva dessas ações e estratégias
de ação, né? Quer dizer, dessas políticas que já existem, né? Então, ou seja, de tirar do papel uma série de instrumentos que a gente tem aqui à nossa disposição. Bom, e para conversar, então, com a gente sobre isso, nós convidamos, né, e que aí a gente já agradece mais uma vez a gentileza, né, do professor Pedro Cortes, em estar com a gente aqui hoje, e que aí, então, queria passar a palavra a ele, né, também agradecendo a participação de todos vocês que estão aqui hoje da Frente Parlamentar, Pedro Jacobi, Carlos Nicola, o Guilherme, né, quer dizer, pessoas que estão com a gente aqui desde o início, né, da concepção da Frente Parlamentar e que aí também ajudam a gente na condução desses mais de 2 anos de trabalho aqui da Frente Parlamentar, tá bom? Então, já passo de pronto aí a palavra para o professor Pedro Cortes, para que ele possa, então, né, fazer o início da sua apresentação, do seu diálogo, né, com a gente, e aí eu peço a todos que, quando quiserem fazer alguma intervenção, primeiro façam ali no chat, para que a gente possa, então, dar a palavra na sequência, né, e também até, às vezes, juntar algumas das perguntas, para que a gente possa aí passar para o professor Pedro Cortes também na explanação dele. Tá bom? Então, professor, mais uma vez, seja bem-vindo e obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né, de poder expor algumas ideias, aí, colocar algumas reflexões, e peço, Carlos, a gentileza de você controlar as perguntas no chat, porque eu tenho uma limitação de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Olhar, ficar me concentrando na fala e acompanhar o chat. Fique tranquilo, eu faço isso sim. Tá ótimo, agradeço. Bom, que eu tenho visto, né, que eu leciono uma disciplina no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, junto com Pedro Jacobi, que é mudanças climáticas. E, ao longo dos anos, tenho dado essa disciplina, mas, recentemente, e de uma maneira muito triste, tem ficado mais fácil dar essa disciplina, porque os exemplos eles são cada vez mais evidentes, né, de que as mudanças climáticas estão ocorrendo. E não se tratam de eventos isolados, como talvez algumas pessoas pudessem arguir ou refletir. Nós tivemos aí, só em relação às chuvas, desde dezembro, nós tivemos chuvas intensas na Bahia, depois, em janeiro, em Minas Gerais, depois, no comecinho de fevereiro, né, no final de janeiro, começo de fevereiro, nós tivemos chuvas intensas aqui na região metropolitana, e essa semana, essa tragédia em Petrópolis. Mas também nós tivemos uma onda de calor sem precedentes em janeiro no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Em final de julho do ano passado, nós tivemos uma onda de frio que, segundo muitos meteorologistas, foi uma das mais intensas, se não a mais intensa, desde que se tem registro histórico. Então, os exemplos eles vêm se avolumando no Brasil e as consequências disso são cada vez mais evidentes. Qual é o problema maior que eu vejo para o enfrentamento desses problemas? Um deles é o negacionismo científico, né, que a gente vê por parte do governo federal, e que é um negacionismo mais explícito, tá? Ele se manifesta não só nas questões de saúde, mas há muitas pessoas no governo federal que não reconhecem as mudanças climáticas, acreditam que isso é um complô internacional, enfim, alguma coisa do tipo, né? Tem sempre teorias da conspiração a respeito disso, né? Dizendo que a China estaria interessada em impedir o desenvolvimento de outros países. E eu sempre argumento que os primeiros estudos científicos que falam sobre a possibilidade de mudanças climáticas, né, devido ao acúmulo de gases de efeito estufa, eles remontam a pesquisadores americanos, ao que pesquisadores americanos publicaram na década de 70. Então, não é algo recente essa reflexão, isso já vem de longa data, mas é um negacionismo que nós temos que enfrentar. E
como é que a gente pode enfrentar isso? E aí entra um outro aspecto que eu considero extremamente importante para o sucesso de políticas públicas na área ambiental. É fornecer informação qualificada para a população. Normalmente, eu refuto o debate sobre a existência ou não de mudanças climáticas, né? Quando eu vejo do outro lado que a pessoa não está aberta a reflexões, eu não entro nessa discussão. Não vou convencer quem não quer ser convencido, vamos assim dizer, né? Então, o que eu tenho buscado fazer ao longo dos anos é utilizar a imprensa para vincular informações ambientais. Então, eu sempre, né, quando tem alguma matéria de cunho ambiental da qual eu participo, portanto, da qual eu tenho alguma influência, eu procuro compartilhar isso com uma rede de jornalistas que hoje somam mais de 300 nomes, para que as pessoas talvez possam se interessar e replicar isso. Por quê? Veja, nós temos boa parte da população brasileira, e arredondando os números, 75% da população brasileira não está mais ou nunca esteve nos bancos escolares, não está presente em qualquer curso regulado pelo MEC. Os outros 25%, em tese, teriam acesso a algum tipo, poderiam ter acesso a algum tipo de formação ou informação ambiental, o que muitas vezes acaba não ocorrendo. Então, como é que a gente pode atingir o grande público fornecendo, né, material qualificado, fornecendo informações científicas, cientificamente embasadas? Utilizando mesmo a imprensa, porque por meio dos diversos veículos, né, sejam grandes portais, jornais, TVs, rádios, você acaba tendo acesso a um público muito grande. Então, eu vejo que é uma maneira de fornecer as informações para que as pessoas possam desenvolver um conhecimento mínimo para entender as questões ambientais, como elas se apresentam. Então, a forma que eu vejo de combater o negacionismo é fornecendo informações, né? Mostrando para as pessoas o que está efetivamente acontecendo. E eu considero isso extremamente importante para que as pessoas possam se envolver na execução de políticas públicas voltadas para o meio ambiente. A gente pode ter planos, projetos muito bem elaborados, mas se a gente não comunicar isso adequadamente, se a gente não conseguir o envolvimento das pessoas, isso não vai dar certo, né? As pessoas precisam entender os motivos que levam a determinadas ações, os motivos que levam a determinadas proposições. E aí vem um aspecto importante relacionado à segurança hídrica, porque, veja, eu entendo que a Sabesp tem feito aí um grande esforço para tentar aumentar a nossa segurança hídrica, né? Então, ela fez uma interligação dos sistemas de produção e distribuição, ela colocou uma nova fonte para o sistema Cantareira, a população fez, né, tem feito a sua parte, porque o consumo diminuiu cerca de 12%, considerado como ele era antes da crise. A Sabesp inaugurou um novo sistema produtor, que é o Sistema São Lourenço. Enfim, foram vários vários os projetos que a Sabesp vem executando numa tentativa de melhorar a nossa segurança hídrica, mas é verdade que a nossa segurança hídrica não aumentou. Fazendo um comparativo até dezembro do ano passado, a nossa situação, apesar de todo esse esforço, apesar da participação da população, nós estávamos numa situação muito parecida com o pré-crise em 2013. E aí, essas chuvas de janeiro, né, fizeram com que o Cantareira subisse e tal, então elas poderiam dar a falsa impressão de que a gente entraria numa situação de maior tranquilidade. Mas se a gente verificar hoje, dia 17, o quanto tem acumulado no Cantareira e fizer isso uma projeção até o final do mês, a gente vai ver que, a menos que aconteça, né,
alguma chuva muito forte, nós vamos fechar já o mês de fevereiro com chuvas abaixo da média, e essa é a tendência prognosticada para o final do verão, outono, inverno, e, infelizmente, prognosticada para o segundo semestre, pelo menos início do segundo semestre. Então, nós temos um modelo que ele é altamente dependente das chuvas, que foi um modelo adotado não só em São Paulo, como em diversas cidades no Brasil, no mundo todo se fazia, né, em boa parte do mundo se fazia isso. Mas é um sistema que poderia até funcionar de maneira satisfatória, de maneira adequada, considerando um regime de chuvas razoavelmente conhecido. Mas, diante das mudanças climáticas, nós não temos mais esse tipo de situação. Nós temos longos períodos de estiagem intercalado com chuvas muito intensas e mal distribuídas. Então, como garantir a segurança hídrica com esse modelo que já não se mostra mais suficiente para permitir isso? Então, eu vejo que, é claro, não é uma situação que a gente resolva de imediato, mas há algumas ações que podem ser empreendidas. Uma delas, que é de mais longo prazo, é estudar alternativas ao sistema atual. E eu vejo que isso passa pelo reuso, não é a única opção, mas isso passa pelo reuso de água em escala municipal ou submunicipal. Né? Não é um sistema fácil de ser implantado, embora a Sabesp detenha a tecnologia, né, de reuso, porque ela já faz isso na unidade do Aquapolo, é só uma questão de... Ela faz isso para uso industrial e também para limpeza urbana. É só uma questão de incrementar mais o processo para que a água ela atinja o patamar necessário ao consumo humano. Ela consegue fornecer uma água que não tem mais problema nenhum assim de contaminação, né? Mas ela ainda não é adequada para o consumo humano devido à grande presença de sais ali dissolvidos. É só uma questão de incrementar mais o processo, é um processo caro, né? Mas talvez seja esse o caminho que a gente possa aí trilhar nos próximos 10, 20, 30 anos. E essa é uma discussão que precisa, não necessariamente aqui, mas é uma discussão que precisa ser colocada, porque o modelo atual ele não é mais capaz de fornecer essa segurança hídrica exatamente pela inconstância do regime de chuvas. Nós podemos ter, às vezes, nós podemos até fechar o ano com chuvas dentro da média, só que são chuvas, por vezes, muito mal distribuídas. E são chuvas que também ocorrem de maneira muito concentrada. Então, elas não têm a mesma capacidade de recomposição dos mananciais comparativamente àquela chuva que é bem distribuída, né? Ao invés de chover tudo num dia, chove durante uma semana, 2 semanas, permitindo que a água infiltre no subsolo. Né? Quando chove muito intensamente, logo as camadas iniciais do solo ficam já encharcadas, então não há essa absorção. E essa absorção ela é muito importante para a manutenção dos reservatórios num período de estiagem, no período entre as chuvas. Então, nós temos uma inconstância e nós estamos buscando água cada vez mais longe. Né? Nós já utilizamos água do sul de Minas, né, pelo sistema Cantareira. Já existem aí estudos para a gente buscar água no Vale do Ribeira. E, sabe, nós temos uma voracidade, né, no consumo de água, porque a região metropolitana de São Paulo ela concentra mais de 20 milhões de habitantes. Ou seja, metade da população da Argentina ou da Espanha mora aqui. Então, nós temos um consumo considerável, mas essa é uma solução que eu vejo de longo prazo. De imediato, o que poderia ser feito? Primeira coisa é a Sabesp, né, por meio da sua diretoria, reconhecer a situação de emergência climática, a situação, né, do impacto das mudanças climáticas no sistema de captação, reservação e distribuição da água.
porque a partir do momento que ela faz isso com uma postura oficial, ou fizer isso com uma postura oficial, isso vai sensibilizar muitas pessoas. Infelizmente, eu tenho visto, né, inclusive essa semana vi, pessoas lavando o carro com mangueira, né? E eu falo, a pessoa se comporta como se a água tivesse sobrando, não está. Quando você tem uma postura pública, né, fala assim, olha, nós temos uma dificuldade de abastecimento em decorrência das mudanças climáticas, isso, na verdade, eu acredito que até facilite as coisas para a Sabesp, porque ela falou assim, olha, não é culpa nossa, nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós não estamos contando com uma situação climática favorável. E isso é evidente que o clima tem mudado, né? Então, a primeira coisa seria isso. Segunda, utilizar instrumentos, se for o caso, instrumentos tarifários, que privilegiem a economia de água, como foi feito na época da crise, né? Então, você tem lá uma meta de consumo, consumindo abaixo da meta, você paga menos pelo metro cúbico consumindo. Consumindo a mais, o seu metro cúbico vai ser mais caro. Então, isso funcionou. Usar essas políticas tarifárias talvez seja interessante. O grande receio que eu tenho é quando se fala de privatização da Sabesp. Eu não sou contra privatizações, mas eu sempre parto do seguinte princípio. Qual é o benefício que a privatização ela vai gerar para as pessoas? Se você tem uma empresa pública, ela pertence a todos nós. Se nós vamos privatizar ou fazer uma concessão com longo prazo, qual é o benefício que isso vai gerar para os donos, que somos nós, né? Então, quando se fala em privatizar a Sabesp, falou, bom, estão privatizando uma das maiores, ou quando se fala em privatizar, né, falou, vão querer privatizar uma das maiores companhias de saneamento do mundo, em termos de número de pessoas atendidas. Tem uma empresa que tem uma capacidade técnica muito grande, né? A equipe técnica da Sabesp é muito competente. Uma empresa que ela é lucrativa, né? Tem ações na Bolsa de Valores, tal. E qual é o benefício que isso vai gerar para as pessoas? Isso nunca é abordado. E aí o meu grande medo, um dos grandes medos quando se fala em privatização da Sabesp, é congelar o sistema o modelo do sistema como ele se apresenta hoje. Por quê? Esse modelo ele está se mostrando insustentável, né? Nós não temos um modelo capaz de responder proativamente às mudanças climáticas, porque ele é muito dependente das chuvas. E, ao privatizar o sistema ou fazer uma concessão de longo prazo, qual seria, né, quem seria responsável por buscar alternativas de enfrentamento às mudanças climáticas? Seria a empresa que assumiria o controle da Sabesp? Seria parte do governo do Estado? Porque as soluções elas não são baratas, elas são caras. Então, meu receio é esse, olha, nós privatizamos, né, quem assumiu que decida. Então, nós temos uma perspectiva, né, caso o governo Dória venha concretizar aí seu intento, né, de privatizar a Sabesp, nós temos essa péssima perspectiva de congelar um modelo de abastecimento que ele se mostra insuficiente no enfrentamento das mudanças climáticas. E aí é uma série de questões associadas, porque quem é que vai garantir, né, que as populações carentes, as populações em situação de risco, elas vão contar com um serviço de água e esgoto adequado, porque o atendimento a essas populações não é um serviço que vai dar lucro para quem assumir a empresa, né? Isso vai representar um custo. E é claro que quem assumir o controle, se esse for o caminho adotado, não vai, provavelmente, querer investir nisso. E aí se parte para aquelas renegociações, né, de contratos de concessão, de privatização, fala assim, olha,
quando a gente assumiu, a perspectiva era essa, mas devido às mudanças climáticas, enfim, a gente tem que rever investimentos, tal. Enfim, nós temos aí um problema colocado. Um outro problema que nós temos, só para encerrar aqui a minha colocação inicial, é que o modelo atual de controle da Sabesp, ele se mostra... Eu vou pedir desculpa se tiver muito barulho, porque tá chovendo muito aqui agora, né? Começou a... Talvez isso vaze um pouco no microfone. Oi? Sem problema. Pode falar. Estamos ouvindo direitinho. Tá. Hoje, nós temos, né, um modelo adotado já, né, de controle da Sabesp. Nós temos assim, o governo do Estado, ele é o acionista majoritário. Mas aí tem o que eu chamo de conflito de agência. Por quê? O governo, ele é agente dos interesses da população. O governo foi eleito para defender os interesses da população, os interesses de todos que moram aqui no estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, como acionista, principal acionista, ele tem que defender o retorno ao investimento realizado por aqueles que compraram ações da Sabesp. E esses interesses, eles são, por vezes, contraditórios. Basicamente, seria o seguinte: se o governo aumenta a tarifa da água, né, o quanto ele cobra pela água, isso prejudica a população, mas aumenta o retorno para os investidores. Então, ao atuar como controlador, o principal acionista, ele fica dividido. As ações que ele pode, eventualmente, tomar podem beneficiar a população e reduzir o interesse dos investidores. Por outro lado, ao privilegiar o interesse dos investidores, ele pode acabar prejudicando a população. Então, nós temos aí um conflito, que eu chamo conflito de agência, porque, ao mesmo tempo em que ele é agente dos interesses da população, como principal acionista, ele também é agente do interesse dos investidores, daqueles que compraram ações da empresa. Então, essa é também uma outra discussão, uma outra reflexão que eu gostaria de deixar, não exatamente para ser feito agora, né? Deixei alguns temas aí que talvez demandem uma reflexão muito, muito maior, mas são esses pontos que eu gostaria de colocar nessa minha fala inicial. Aqui eu estou controlando o tempo, já foram quase 22 minutos de fala, e aquilo que eu digo, se você dá um microfone para um professor e dá uma audiência, o professor fala 4 horas seguidas, né? Não é à toa que minha mulher às vezes diz que eu falo muito, né? Então, eu devolvo a palavra aí ao Carlos para ele coordenar os trabalhos. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Muito bom. Marina? Não, só para agradecer mesmo. Tá bom. Bom, a gente está aguardando aqui a manifestação das pessoas, né, que estão acompanhando com a gente. Eu tenho algumas questões, então, né? Então, eu queria perguntar para o senhor, primeiro, né, o senhor falou aqui em relação à segurança hídrica, que, de fato, a Sabesp fez uma série de investimentos, né, na região metropolitana, então, busca de novas áreas de captação, a interligação entre os sistemas, né, sistemas produtores, etc. Mas essa é sempre a resposta-chave, né, a resposta padrão deles, né, quando questionados sobre a segurança hídrica. Eles sempre falam nas reportagens, né, na mídia, que a região metropolitana não há risco, né, de desabastecimento, mas não considera todo o restante. Nós sabemos, né, tudo bem que a região metropolitana de São Paulo abriga aí, né, pelo menos metade, né, da população do estado, mas e as outras cidades, né? Quer dizer, também a Sabesp é operadora de mais da metade dos 645 municípios, e muitos deles já estão sofrendo, né, já sem, né, a gente ter, de fato, a crise hídrica instalada, mas, né, muitos aí estão já passando por escassez, né, e rodízios implementados há vários meses e tudo. Então, eu queria ouvir do senhor essa perspectiva, e também
E aí, só reforçando, né, o senhor já colocou aí, né, de forma bastante clara e nítida, mas que, de fato, nós vamos encarar no segundo semestre uma crise de abastecimento, né, quer dizer, pode ser ampliado no número dos municípios, mas também, né, aqui do estado de São Paulo, mas também chegar aqui pertinho da gente, né, quer dizer, aqui na região metropolitana de São Paulo. É isso mesmo? Veja, realmente vários municípios no interior têm enfrentado uma situação de escassez, né? Inclusive com rodízio. E em relação à região metropolitana, eu praticamente conheço de cor o press release da Sabesp para cada matéria publicada. Ela fala que não há risco de abastecimento neste momento. Sempre ela coloca, neste momento está sempre presente. Ela nunca apresenta as previsões dela para os próximos meses. Nós tivemos acesso a isso de maneira muito interessante, que Pedro Jacob e eu organizamos um evento sobre crise hídrica no início de metade de agosto do ano passado, e um engenheiro da Sabesp que fez uma apresentação, ele mostrou quais eram as previsões com as quais a Sabesp estava trabalhando em relação, principalmente, ao sistema Cantareira. E mostrou que, de acordo com as previsões da Sabesp, eu não lembro exatamente de cabeça, mas esse evento está disponível no YouTube. É só colocar segurança hídrica ou crise hídrica IA, USP, Instituto de Estudos Avançados USP. Essa apresentação está disponível lá. Ele, se não me engano, colocava algo em torno entre 20% a 30% que o sistema Cantareira chegaria na metade do ano. E o que eu falo, o CEMADEM, ele tem feito previsões, várias simulações, levando em consideração o regime de chuvas. Então, algumas pessoas me perguntaram, falaram assim, pô, mas o regime de chuvas em janeiro colocava a gente num determinado patamar, mas eu expliquei para algumas pessoas, eu falei assim, olha, a gente vai sair da curva, né, de chuvas acima da média, como aconteceu em janeiro, e vamos voltar para chuvas abaixo da média. Então, isso nos coloca potencialmente numa situação de fechar o mês de abril com o Cantareira em torno de 30%. E isso é um risco muito grande, porque durante o período de estiagem, que vai do final de março até, na prática, até outubro, porque a recarga mesmo do sistema ela começa em novembro, às vezes começa só em dezembro, o nível começa a subir. Então, a gente pode dizer que normalmente se fala que a estiagem termina no final de setembro, começo de outubro, quando as chuvas voltam, mas a recarga mesmo do sistema ela tem começado final de novembro, começo de dezembro. Nesse período, né, finalzinho de março até, vamos dizer, final de novembro, a gente tem consumido de 20% a 30% do volume do sistema Cantareira após a crise hídrica. Então, se a gente chega no início da estiagem com 30% e que a gente consiga consumir só 20%, a gente chega no final do ano com 10%. Né? E não há nenhuma previsão ainda concreta sobre o que pode acontecer com o clima no final do ano, se essa estiagem ela vai permanecer ou se a gente vai ter uma reversão de cenário. Então, é essa insegurança com a qual a gente está trabalhando. Ou seja, nós estamos dirigindo numa estrada com pouco combustível, sem saber a quantos quilômetros está o próximo posto. Então, fica uma situação difícil, né? Assim, eu posso acelerar um pouco mais, um pouco menos, enfim, até onde eu vou conseguir chegar com esse cenário. E, infelizmente, a Sabesp não apresenta isso, e aí isso me chama muito a atenção, porque é uma coisa que me incomoda muito, porque eu não vejo nenhum posicionamento, nenhuma cobrança por parte do Ministério Público em relação a isso, tá? Do Ministério Público aqui no Estado, e também não vejo nenhuma arguição por parte da Comissão de Valores Imobiliários, uma vez que a Sabesp tem ações na Bolsa, a Comissão de Valores Imobiliários ela podia arguir, a empresa assim, bom, nós temos aí pessoas falando sobre a possibilidade de uma crise hídrica. Qual é o posicionamento efetivo da empresa e com quais
dados, com quais informações a empresa está trabalhando, quais são os cenários que ela tem para os próximos meses. Esse silêncio me incomoda muito e isso faz com que ela não apresente esses dados, essas informações, e a população fica refém, né, dessa falta de informação. Basicamente isso. Não sei se eu respondi as duas questões, né? Se eu esquecer, me avisem, por favor. Sim, sim, respondeu. Agradeço. Ficou bastante claro aí. Bom, nós estamos aqui com uma mãozinha levantada, que é o Luciano Taveira. Ele trabalha na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, mas também é representante do sindicato, do Sintaína. Por favor, Luciano, a palavra é sua. Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Alô? Eu enviei a minha pergunta aí no chat, que eu estava escrevendo aqui. Você pode ler por aí, que é uma consideração que eu faço em relação a não ficar inteiramente dependente do regime de chuvas. A gente precisa partir mesmo para conservar as águas, conservar os mananciais, revegetar, e essa mentalidade ainda não está muito firme entre os estudiosos e mesmo na universidade, que é a necessidade de você ir abandonando a dependência a total dependência das chuvas. Eu acho que precisa ter um conceito de que a água conservada e a vegetação ajuda a abandonar um pouco a independência inteira das chuvas, esses cálculos que se fica projetando se choveu, se não choveu. A discussão fica só em termos disso, e essa questão importantíssima da vegetação, da presença das fontes preservadas, os mananciais, é uma discussão que ainda não tomou um pé que deveria tomar. Eu escrevi isso e é isso aí que eu queria fazer essa consideração. Muito obrigado. Luciano, muito bem lembrado disso, né? Porque é fundamental realmente a recuperação das nascentes, a preservação do entorno dos reservatórios e, como você bem disse, é uma questão que não tem merecido a devida atenção, né? A gente tem tido, às vezes, episódios, né, ou denúncias de desmatamento aqui na região metropolitana de São Paulo, como tem ocorrido, se não me engano, perto de Cotia, e às vezes as pessoas ficam sem saber qual a importância da manutenção da mata nativa no entorno dos remanescentes de Mata Atlântica aqui em São Paulo, tal. Uma importância disso é realmente manter, né, as condições para que a gente tenha água no subsolo, que é o que vai alimentar os mananciais. Então, a revitalização, a recuperação de nascentes, né, a revitalização e a recuperação do entorno dos mananciais, ela é de fundamental, são ações de fundamental importância. Foi muito bem lembrado isso, porque que eu já disse algumas vezes, mas realmente tem me escapado colocar isso em algumas entrevistas, é que um reservatório ambientalmente saudável, ele é muito mais resistente às questões, às ações climáticas, né? Ao contexto climático. Então, é um reservatório que pode se torna mais resiliente, se torna mais resistente a períodos de escassez, né? Porque o seu entorno, né, o protege e as nascentes continuam fornecendo água. Então, Luciano, realmente foi muito bem colocado isso na sua arguição aqui. Obrigado, Luciano. Só queria colocar mais uma outra coisa. Desculpa aí não ter ligar a câmera, que eu estou falando no celular, estou em viagem, e para poupar um pouco aqui, para poder dar tempo de acompanhar a carga da bateria. Já se chegou a cogitar, inclusive,
no passado, de trazer água do reservatório de Barra Bonita, lá na encosta da Cuesta, para trazer água para São Paulo. Quer dizer, você vê que a, a capacidade de pensar e soluções mirabolantes, assim, caríssimas, né? Teve uma época que foi feito até um estudo para trazer a água do reservatório de Barra Bonita, que é o rio Tietê represado lá, já está um pouco mais despoluído, e fazer essa reversão para São Paulo. Fora o sistema reversível lá do Rio São Lourenço, que o Maluf também estudou. Eu trabalhava no IPT, já fui estudar o do Rio São Lourencinho, lá no pé da serra, para subir essa água através de barragens reversíveis. Quer dizer, se pensa soluções caras e talvez aí para privilegiar as grandes empreiteiras e etc. E como é uma solução que eu falo aí da revegetação e tal, que estaria mais ao alcance do pequeno e da população de uma maneira mais geral, isso é descartado, né? Então, essa mentalidade que pode tudo, quer dizer, a engenharia pode trazer água lá de Barra Bonita, você imagina. Aquífero Guarani explorado lá na encosta da Cuesta para trazer para São Paulo. Campinas também se pensou nisso, né? E então eu acho que esse debate precisa ser aprofundado na questão Luciano, realmente. da revisitação, conservação. É isso aí. Luciano, sempre há... O capital pensa que pode tudo, né? O capital vem basta ter dinheiro. Com soluções mirabolantes, né? Então, exatamente. O que eu tenho visto é uma tentativa, né, de investir em grandes obras, como se isso fosse garantir a nossa segurança hídrica. Muitas dessas obras têm sido feitas, mas a nossa segurança não aumentou. Então, se falar, temos o sistema São Lourenço, né? A contribuição dele é muito pequena, o custo foi muito alto, e isso não aumentou nossa segurança. Pode ter reduzido um pouco a nossa insegurança, mas aí eu me pergunto, será que esses recursos eles não teriam sido melhor utilizados, exatamente como você colocou, né? na revitalização de nascentes, na melhoria das condições do entorno dos reservatórios, né? Com reflorestamento, com recomposição florestal. Isso muitas vezes não é colocado. Então, a grande solução é sempre trazer água cada vez mais longe. E isso, eu vejo assim, olha, realmente para as grandes empreiteiras, isso é excelente, né? Mas isso não me parece que seja a solução adequada para a população, porque tem um custo muito alto e alguém vai pagar por isso, e esse alguém é a gente, né? No final, seja por meio de impostos ou por meio da tarifa, né? No final, quem paga a conta somos nós, e também não é uma solução eficiente em relação a fornecer uma solução adequada, né? Que garanta essa segurança hídrica para os próximos anos. Então, é como se nós... isso me ocorre agora. Na época que o Brasil, isso no século passado, né, tinha uma dívida externa muito, muito grande, com frequência ele pedia dinheiro emprestado para o FMI, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, nós temos uma situação semelhante, ou seja, nós não temos água para garantir o abastecimento de todo mundo. Então, cada vez a gente vai pegando água emprestada, né, mais longe, mais longe, mais longe. E não é água emprestada, né, porque a gente não vai devolver essa água. Na verdade, a gente está indo captar cada vez mais longe a um custo muito elevado, sem que a gente tenha uma solução que se apresente sustentável pelas próximas décadas. Não é essa discussão não é colocada, e assim, eu fico estarrecido exatamente com a falta, né, de
interesse, por exemplo, do Ministério Público nesse tipo de situação, porque nós estamos lidando com alguma coisa que é fundamental para as pessoas. Tá? Nós estamos lidando, não é um assunto secundário, assim, olha, nós temos outras prioridades, né? Certamente há assuntos muito prioritários, mas eu coloco o fornecimento de água dentre eles, porque como é que nós vamos manter a qualidade de vida, a saúde pública da população sem água? E mais além, como é que a gente vai manter a atividade econômica, geração de empregos, manutenção de renda, tal, sem água, né? Então, essa é uma discussão que não se coloca, mas sempre que se fala nisso, né, surgem essas ideias mirabolantes de se trazer água de cada vez mais longe. Eles a gente não atua, de fato, em algumas coisas que são importantes, que é, como foi trazido pelo Luciano, né, nem a proteção das áreas produtoras de água, né, e nem o controle de perdas, né, que a gente tem no sistema, que ainda são níveis altíssimos, né, que a gente ainda, né, no nível de investimento, ou pelo menos de capacidade de investimento e de técnica da Sabesp, a gente já deveria ter resultados bastante efetivos também no controle de perdas, né? Então, acho que são os aspectos importantes, né? E aí, professor Pedro, uma informação que é importante também para a gente colocar, destacar aqui, nessa nossa parceria, né, com as organizações sociais, a gente tem um projeto que é apoiado por emenda parlamentar aqui da Marina, né, e a gente está desenvolvendo isso junto com o IDS, né, o Guilherme está aqui com a gente, e é parceiro desde o início também, que é o da melhoria, né, do monitoramento e da implementação de um sistema de alerta para a mudança de uso do solo nas áreas de proteção dos mananciais da macrometrópole paulista, né? Então, é mais um apoio, né, quer dizer, para a melhoria da política pública, né, de monitoramento aí das áreas protegidas, né, mas também desses aspectos principais, né, que são das áreas produtoras de água, e, infelizmente, a gente está esbarrando na burocracia do sistema público, né? Mas esse deve ser um resultado que a gente deve ter aí ao longo desse ano, né, de 2022, já com o início desse projeto, né, de um sistema, nos mesmos moldes do INPE, né, do DT, ou seja, um sistema de alerta automático, e que aí amplia a capacidade dos órgãos de fiscalização de atuar, né, também de maneira mais efetiva e até mais rápida, né, na alteração, né, de uso do solo que for identificado nessas áreas de proteção dos mananciais, e aí numa área, né, na macrometrópole paulista, que deve abranger coisa aí de uns 70% da população do estado, né? Então, é um projeto que a gente tem bastante orgulho, obviamente, mas pelos resultados práticos, né, que ele pode trazer na sua implementação, que, inclusive, ao final, essa melhoria tecnológica e essa expertise prevê ser incorporada pelo sistema aplicado, aí sistema de monitoramento da CIMA, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Eu queria colocar isso também, que é importante. Um sistema de monitoramento. E só uma coisinha, já passo a palavra para o Carlos Nicola, que é do Instituto Água e Saneamento, que ele está com a mão levantada aqui também. Tá bom? Mas pode responder, por favor. Não, eu vejo um sistema de monitoramento desse tipo como essencial. E uma coisa relevante, uma mudança que eu tenho verificado desde a crise hídrica anterior até a atual, é que a imprensa tem dado maior cobertura ao nível dos mananciais. Mas o que eu digo, isso é extremamente importante, mas não sensibiliza toda a população, porque mesmo diante de situações muito críticas, né, a gente ainda vê gente utilizando mangueira para lavar calçada, utilizando mangueira para lavar carro, como se tudo estivesse absolutamente tranquilo. Por isso que eu sempre insisto na necessidade
de um posicionamento oficial por parte da Sabesp, no sentido de alertar para que nós não temos a disponibilidade hídrica que se imagina. E nós temos aí, só para rapidamente passar a palavra no Nicola, nós temos uma situação que eu falo que ela é meio esquizofrênica, né? Porque a Sabesp iniciou uma campanha para economia de água e, do outro lado, a presidência da Sabesp, a Sabesp oficialmente se posiciona e diz, não há risco de abastecimento. Então, assim, a população fala assim, bom, em quem que eu vou acreditar? Na Sabesp, que pede para economizar água nas campanhas publicitárias, ou eu acredito na Sabesp, que diz que não há problema nenhum nesse momento, não há risco de abastecimento, tá? Então, são posições dissonantes, são posições contraditórias, e claro que isso não favorece um uso racional da água. Carlos? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlos, professor Pedro, demais parceiros aqui da frente. Eu sou Carlos, do Instituto Água e Saneamento, IAS. Não, só queria fazer dois informes, entendendo que o espaço da frente também é um espaço de compartilhar iniciativas, e um terceiro ponto, jogando um questionamento sobre os desafios para esse ano, assim, né? O IAS e outras organizações, a gente puxou uma ação de incidência junto à ANA em relação à norma regulatória para a agenda de saneamento básico. Uma dessas normas dizia respeito à emergência, contingência e, inclusive, racionamento. A ANA puxou essa futura emissão de normas um pouco para frente no calendário deles, se eu não me engano, já seria para esse ano, e agora reviu e vai jogar essas normas de emergência e contingência mais para frente. A gente vê, tanto em eventos de contingência, de escassez hídrica, quanto de emergência, como esse em Petrópolis, em Brumadinho, Mariana, que é outro caráter, mas que se afeta corpos de água e o provisionamento de água potável, em que é muito importante que haja uma regulação nacional nesse sentido, senão fica muito discricionário. O município atua da maneira que bem entender, na situação de escassez ou na situação de emergência, decide-se como que se vai prover água e a quem, em regime de racionamento dos mais vários. Então, só para avisar que a gente tem incidido, tentado, mas a ANA recuou, na nossa opinião, e resolveu jogar essas normas tão importantes de regulação nacional, que influenciariam agências e concessionárias mais para frente, de emergência, contingência, inclusive racionamento, só para ficar no nosso radar. E nós do IAS estamos tratando de um monitoramento de mananciais, né? Entendendo que é importante também saber quais estados, regiões metropolitanas e cidades têm os seus mananciais monitorados, né? Tem, digamos, um padrão Sabesp aí de monitoramento de mananciais, que é o site da Sabesp, vocês devem conhecer, tem informações como vazão, entre outras. A gente está tentando entender onde há e onde não há, de acordo também com o ranking de importância das regiões, a gente vai colocando vocês a par. E uma pergunta, provocação para o professor e para vocês. Esse ano é de eleições, a gente sabe que, pelo bem e pelo mal, é um ano em que debates públicos vêm mais à tona. A Marina mesmo, o mandato vai concorrer à reeleição aqui na LESP. E pensar qual seria um programa de 3 pontos que relacione emergência climática e água, né? Se a ênfase tem que ser em drenagem urbana, se a ênfase tem que ser em proteção de mananciais, enfim, lançar esse desafio coletivo, porque eu acho que é uma chance que a gente tem, né? Eleições sempre são essa chance, e talvez esse ano, comparado aos últimos anos, seja menos a antipolítica esteja menos pairando, né? Propostas concretas têm um pouco mais de chance. Pode ser idealismo da minha parte, mas sejamos idealistas um pouquinho, nem que seja aqui nessa reunião agora. Obrigado, pessoal. Carlos, em relação às propostas, eu vejo isso da seguinte maneira. Quando se fala em governo do Estado, realmente eu acredito que possa ter um elenco de propostas bem abrangentes, porque o governador, né, o governo do Estado tem capacidade, tem recursos, tem equipe para atacar vários assuntos ao mesmo tempo. Quando se trata de mandato parlamentar, eu não acredito que seja possível ou que seja até razoável que um candidato ou candidata coloque uma série de itens na sua pauta ambiental, porque vai ter dificuldade para colocar todos eles em discussão. Então, eu vejo que
um candidato ou candidata, seja quem for, tem que elencar alguns tópicos principais e buscar defender isso, né, ao longo do seu mandato. Tá? Porque, por exemplo, emergência climática, segurança hídrica, ou tratar de questões urbanas relacionadas à recuperação, né, de áreas verdes, né, de recuperação da permeabilidade dos solos, porque isso poderia ser feito, inclusive, com a partir de alguma lei estadual. Aí eu confesso aí a minha ignorância, não sei se uma lei estadual poderia impor alguma coisa, né, para os municípios nesse sentido, mas eu vejo assim que os mandatos parlamentares, para que eles mostrem viabilidade a respeito das questões ambientais, eles devem elencar alguns itens prioritários, né? Colocar que tudo, ou quase tudo, vai ser objeto de análise, eu acho que não é factível. Agora, para o governo do Estado, eu vejo que realmente quem se propuser, os candidatos ou candidatas, podem colocar um número maior, porque aí você tem questão de resíduos urbanos, né, que entra dentro do saneamento também, você tem recomposição de nascentes, reflorestamento, monitoramento do desmatamento dos remanescentes de Mata Atlântica e de Cerrado no Estado. Enfim, há uma série de possibilidades, porque realmente o governo do Estado ele tem instrumentos, tem recursos para atuar em diferentes frentes, né? É a réplica, Carlos? Não, foi bem contemplado, assim, acho que é um desafio coletivo esse, não só com esse foco, digamos, no mandato, mas em mandatos e em estimular uma discussão socioambiental esse ano, porque é isso, acho que há canais, há veículos, né? Essa frente aqui é um desses espaços e debates vão ser travados, é a nossa chance, porque aconteceu em Petrópolis, a ideia é que, né, infelizmente, vai acontecer cada vez mais, a mídia abre mais espaço, e a gente pode tentar incidir dessa maneira. Eu acho que há chance, assim. Vamos ver como é que esses rumos vão tomar. Acho que os atores aqui nessa reunião hoje vão ser bem importantes esse ano para a gente conseguir qualificar a discussão e avançar. Assim. Eu tenho feito, fazer uma propaganda aqui, eu tenho uma coluna na Rádio USP, no Jornal da USP, toda sexta-feira, às 8h05 da manhã, né? E quando chega a época das eleições, eu faço um levantamento dos programas dos candidatos, foi no caso a presidência, prefeito, governador. Eu tenho feito esse levantamento, mas, infelizmente, eu não posso, na rádio, mencionar nome de pessoas, né? Então, eu falo, olha, tem programa que privilegia isso, tem programa que nem pensa no assunto, nem toca, tal. Mas eu não sei, sinceramente, o que impõe a lei eleitoral, mas eu vejo assim, seria o caso se ela permitisse, né, de uma vez as candidaturas tendo sido formalizadas, analisar efetivamente quais são as propostas que estão sendo feitas de caráter ambiental. Porque essas propostas, né, se não me engano, elas são registradas, né, na Justiça Eleitoral, e isso é um documento oficial. Eu não sei se a pessoa depois pode substituir ou não, mas pelo menos é uma intenção que se apresenta ali e pode falar, olha, tal pessoa está propondo isso, ou tal pessoa nem pensa no assunto, né? Eu lembro que tinha uma candidata a prefeito que colocava assim, né, o programa dela em relação ao programa ambiental dela se resumia o seguinte, era meia página onde ela falava assim, não, as praças, parques e áreas verdes vão merecer toda a nossa atenção, toda a nossa prioridade, era uma coisa assim, né? Acho que dava ali um parágrafo, no máximo 2, falando disso, assim, eu falei assim, bom, se a atenção que for dada durante o mandato for igual que está dando aqui no programa, vai ser atenção zero, né? Porque, assim, a área verde é vista como decoração de Natal, né? Algo que você vai lá, substitui, troca, não havia uma proposta efetiva. E evidenciar isso
né, dar o nome, associar o programa à pessoa, eu acredito que isso coloque a coisa de uma maneira muito mais aberta e force um posicionamento de candidatos e candidatas. Assim, olha, efetivamente, o que o senhor ou a senhora está propondo é isso, é aquilo, tal, por que que não foi pensado nisso? Por que que a pauta ambiental não faz parte da sua proposta? É claro que para concorrer a mandatos parlamentares, às vezes a prioridade de uma pessoa pode ser uma questão relacionada à saúde pública. Então, talvez ela nem coloque tanto a parte ambiental, embora tenha uma associação direta, porque se você não cuida do saneamento, você tem um prejuízo grande em termos de saúde pública. Tá? Mas a cobrança, principalmente junto a candidatos ou candidatas ao governo do Estado, eu considero isso muito importante. Porque aí você pode chamar a pessoa e falar assim, e aí, o que você pretende fazer? Nós temos tais problemas, como é que você pretende enfrentar isso? Ou você nem sabe que a gente tem tais problemas, né? Então, essa cobrança, ela existindo, força a um posicionamento por parte de quem se propuser ali a ser, né, a governar o Estado nos próximos anos. Agora, é claro que isso não elimina todo o esforço parlamentar no sentido da gente estabelecer políticas públicas de longa duração. Não é uma política pública que seja afeita a um determinado mandato, mas uma política que perpasse mandatos e que, para ser alterada, demande um esforço muito grande. Quer dizer, não é numa canetada ali que a alteração vai ser feita. Então, a gente tem algumas políticas públicas no Brasil que são muito exitosas. Talvez, na área ambiental, talvez a mais exitosa delas seja o PROCONVE, o Programa de Controle de Emissão Veicular, que apesar, né, assim, é uma coisa que vem no final, começa ali no final dos anos 80, vai perpassando ali, então pega governo Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, né, e apesar de todos os esforços do governo Bolsonaro em destruir a parte ambiental, entrou agora em vigor uma nova fase do PROCONVE. Então, é um programa que vem, e mesmo, né, embora não com a velocidade desejada, mas ele vem sobrevivendo a diferentes propostas de governo. A gente precisava, por exemplo, em relação à questão hídrica, alguma coisa nesse sentido aqui no Estado de São Paulo. Quer dizer, seja quem for que venha ocupar no futuro o governo do Estado, ele tem diretrizes que não poderão ser abandonadas. A gente tem acompanhado, a sociedade civil está se articulando aí, né, em diversos coletivos, movimentos, etc., como é o ano eleitoral, de já estruturar os termos, né, de compromisso, as cartas de compromisso. A gente tem acompanhado isso, né? E aí a gente vai decidir aqui na frente parlamentar se a gente faz alguma dessas ou se a gente se alinha, né, com algum desses documentos para que, de fato, a gente tenha, né, uma coisa, não só diretrizes, né, como se apontou, de apontamento de caminhos, seja de melhoria de políticas públicas ou implementação de novas políticas, tendo em vista a mudança de cenários, né, mas que, de fato, a gente garanta não só, né, o compromisso dos candidatos e das candidatas, mas também, se eleitas e eleitos, né, quer dizer, cumpram aquilo que está, de fato, compromissado, né, porque a gente precisa, de fato, de ações mais efetivas nessas temáticas, né, que são urgentes e, de fato, bastante necessárias, né? Então, acho que esse é um dos instrumentos que a gente tem, né, e acho que a própria articulação aqui das organizações na frente parlamentar também podem ajudar nisso, né? Ainda mais vinculadas, considerando que a frente parlamentar é também um espaço democrático, mas ali dentro da estrutura da Assembleia Legislativa, né? Isso pode ser um diferencial nessas eleições agora. Mas, de fato, é isso, a gente está, né, acompanhando e atentos aí a essa articulação da sociedade civil
na proposição desses termos ou cartas de compromisso para a temática ambiental, né? Bom, a gente já está chegando aqui perto das 4 horas, né, que é o nosso tempo limite do nosso encontro. Eu queria fazer, então, ou pelo menos dialogar com vocês aqui, 2 encaminhamentos, e já agradecendo o professor Pedro Cortes de estar aqui com a gente e trazer todo esse conjunto de informações e esclarecimentos que para a gente é bastante importante, né? O que você trouxe hoje já reforça, né, algumas diretrizes, ou pelo menos estratégias de ação que a gente tem aqui pela frente parlamentar, e, né, como eu falei, que dei um exemplo no caso da emenda parlamentar lá em parceria com o IDS, né, Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, Democracia e Sustentabilidade, desculpa, mas a gente tem outros resultados bastante positivos ao longo dessa trajetória de 2 anos e alguns meses da frente parlamentar. Mas a gente, né, com o tema do nosso encontro de hoje, tanto segurança hídrica como emergência climática, a gente tem propostas, né, construídas coletivamente. Então, nós temos ainda, né, vamos dizer, um anteprojeto de lei, né, quer dizer, não foi protocolado ainda, mas a gente tem um texto, né, o que se caracterizaria aí como a política estadual de segurança hídrica, né? Isso foi feito a muitas mãos, né, com a participação efetiva, né, de várias das organizações que estão aqui, né, representadas, e que a gente já tem ali um esboço, né, e a nossa proposta é ter mais um tempo ali, né, de uns 15 dias, mais ou menos, para a gente poder ter mais uma melhoria do texto, e a gente pede a contribuição do professor, né, a análise do professor Pedro Cortes também. Se puder, professor, a gente agradeceria muito da sua análise da proposta, e para a gente, de fato, fechar um texto que seja protocolado aí numa data simbólica, né, que é o dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e a gente possa aí sim fazer pressão, fazer todo um diálogo, né, com os parlamentares da Assembleia. A gente já tem feito isso com o governo do Estado em relação ao PL da emergência climática, né, que já foi protocolado no finalzinho do ano passado, e a gente gostaria muito, porque esse tema é bastante importante, mas até o projeto de lei, o texto sobre uma política estadual de segurança hídrica, esse texto ele dialoga com outras legislações estaduais, né, considera a legislação nacional, mas dialoga e se articula com outras leis estaduais, outras políticas, com a política de mudanças climáticas, a política estadual de recursos hídricos, né, quer dizer, uma série de educação ambiental e assim por diante, né, e a gente considera esse também como um marco, né, quer dizer, mais do que simbólico, mas que a gente consiga colocar esse tema em discussão dentro da Assembleia e que a gente, no mínimo, né, quer dizer, faça com que o governo do Estado se mexa, né, quer dizer, atue de maneira mais efetiva em relação à segurança hídrica. Então, pessoal, a nossa proposta aqui são 2, né, quer dizer, uma, a gente acabar de construir coletivamente esse projeto de lei de segurança hídrica, né, para o Estado de São Paulo, que também a gente aproveitou a lei municipal aqui, né, do município de São Paulo, que foi uma das primeiras, e a gente, então, caminhar para o protocolo desse projeto de lei que está sendo construído aí de forma coletiva, né? E o outro é o apoio já ao projeto de lei que né, já está tramitando na Assembleia Legislativa, que é o decreto, né, o decretar o estado de emergência climática no estado de São Paulo, buscando aí organizar, né, otimizar e articular as diversas ações e as políticas públicas, né, existentes aqui no estado de São Paulo, como a Marina colocou aqui, e hoje ainda, né, não muito integradas, e que a gente pode, então, também ter uma ação mais efetiva aí de prevenção e, obviamente, de preservação de vidas, né? Então, e é isso que eu queria, né, colocar para todos vocês que estão aqui. Não sei se o Guilherme apareceu ali, não sei se ele quer colocar alguma coisa, mas é isso que eu queria colocar para vocês, de fato, que esses 2 caminhos, né, que foi objeto da nossa reunião hoje, desses 2 caminhos aí que a gente tem em relação a esses 2 temas que foram pauta aqui no nosso encontro de hoje. Bom,
estava quietinho aqui acompanhando mais a reunião, colocando e tirando a câmera para não atrapalhar muito a dinâmica aí. Mas eu, do ponto de vista aqui do IDS, acho que esses dois caminhos, né, Carlos, que você apresentou aí, de fato são prioridades e andam lado a lado, né? Quer dizer, uma coisa tem uma conexão, como o professor Pedro colocou, intrínseca, né? Então, a gente, de fato, esse caminho que a frente colocou como prioridade, acho que é muito relevante e com todos os desafios que foram explorados aqui, acho que gradativamente a sociedade está se dando conta de que falar de emergência climática e falar de segurança hídrica não é um assunto exclusivo nosso, né, que estamos debruçados todos os dias pensando sobre isso, mas que impacta a vida das pessoas e não é mais uma projeção futura. Estamos vivendo isso no nosso dia a dia, né? E esse drama ou essa aparente contradição entre excesso e falta talvez possa ser algo que dê um pouco o tom para a gente calibrar as mensagens. Obrigado, Guilherme. Acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, o professor Pedro Cortes colocou aqui para a gente, logo no início da sua fala, né? Quando ele tratou ali do negacionismo, né? Ele foi muito dando ênfase, né? E foi bastante enfático nessa coisa de colocar ali que a gente né? Para combater o negacionismo, a gente tem que ter informação qualificada e uma comunicação adequada, né? Então, acho que a gente tem que seguir nisso, de fato, né? E isso que você falou, né, agora também é uma estratégia bastante interessante de a gente abordar e conseguir, né, quer dizer, atingir, né, a maior parte da população com uma informação qualificada e com uma comunicação adequada também nos pontos principais que a gente tem em relação a essa questão. Mais algum comentário? Tá bom, então vamos dar esses encaminhamentos. Eu vou fazer a comunicação para vocês em relação a uma, né, mais um período para contribuir aí com o fechamento do texto, né, da gente poder transformar de fato num projeto de lei da Política Estadual de Segurança Hídrica, né? Pedir apoio, né, para vocês também na pressão, né, junto aos deputados, aos parlamentares da Assembleia Legislativa, em relação à tramitação do projeto de lei que decreta o estado de emergência climática aqui em São Paulo, e aí a gente também segue com as nossas atividades dentro daquilo que está no planejamento, né, a gente precisa trabalhar com questão de saneamento, né, dos rios urbanos, e também das mudanças do clima, né? A gente vai ter aí bastante elementos, né, para poder trabalhar com esses temas que são bastante importantes. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês e aí passar a palavra para o professor Pedro Cortes para ele dar a sua manifestação final e as suas saudações aqui para o nosso encontro de hoje. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de apresentar alguns temas aí para reflexão. Espero poder continuar contribuindo com vocês. Eu admito que nem sempre é possível, porque a agenda tem sido intensa, não só em função de todos esses desastres que têm acontecido, mas também as demandas dentro da universidade são grandes, inclusive porque eu estou ocupando a chefia de departamento, e isso sempre é uma carga administrativa grande, né? Mas sempre que eu puder colaborar, contem comigo, e é um prazer poder colocar esses temas em discussão e ouvir vocês a respeito aí das ponderações muito importantes e pertinentes também. Tá bom. Pessoal, obrigadíssimo mais uma vez, né? Vamos seguir em frente e a gente se encontra em breve numa próxima reunião, mas também nas mobilizações que a gente está programando aqui pela frente parlamentar, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana e vamos abraço a seguir todos em e frente. todas. Abraços. Obrigado.
Conte conosco lá no Sintaem. Um abraço a todos. Logo.